Oi, gente! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais um episódio do Umbanda em Pauta. Eu sou a Carol. Eu sou o Yuri. Eu sou o Pai Will. E juntos nós vamos aí apresentar o episódio de hoje, que é para falar sobre o Dia da Umbanda. Nessa semana nós comemoramos o Dia da Umbanda, então a gente veio trazer esse tema aqui para vocês também conhecerem um pouco mais, levar um pouco de conhecimento, e nada melhor do que o nosso Pai Will para nos contar um pouquinho dessa história aí. E aí, pai, a Umbanda aí foi criada, há muito tempo atrás, e eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho do seu conhecimento quanto essa história da Umbanda. Eu acho que são dois pontos que a gente precisa separar, que é o Dia da Umbanda e quando a Umbanda foi criada. Eu acho que são coisas distintas e separadas. Hoje a gente comemora, dia 15 de novembro, o Dia da Umbanda, e eu acho que isso é muito importante para nós, umbandistas, ter esse dia, ter essa referência. Mas eu acho que também não dá para a gente se perder na história em acreditar que a Umbanda ela tem 115 anos, que ela iniciou há 115 anos com o seu Zé Hélio de Moraes, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dando as diretrizes da religião. A Umbanda ela é muito mais antiga que isso, né? As manifestações de espíritos é muito antiga. A manifestação ou a crença nos nossos ancestrais é mais antigo ainda. Isso vem de muito tempo atrás. Então isso tem que ser sempre um pouco diferente. Eu acho que é importante a gente ter um dia em que faça referência à nossa religião. É necessário que a gente tenha essa referência, que a gente perceba que a gente existe, que a gente está aqui no mundo, mas que não começou ali. Foi um marco, né? Eu acho que foi um momento importante, foi um momento decisivo, foi um momento em que começou a se dar nome às coisas, mas ali não foi o início foi muito antes e a gente não tem nem registro disso. Então, que bom que a gente começou a ter um registro há 115 anos com o nome da Umbanda, a manifestação de espíritos com essa visão ou essa abertura. E eu imagino que se hoje é difícil, se para mim há 30 anos atrás era difícil, eu imagino há 115 anos atrás o quão difícil era. Então, nascer uma religião através de tanto preconceito, que iniciou de um preconceito, né? Porque era manifestações de espíritos dentro do espiritismo que não era considerado o certo, o correto, porque eram espíritos que não tinham inteligência, que não eram conhecidos, não eram médicos, não eram professores, eles eram negros, escravos, eles eram caboclos. Então veio desse preconceito para ser explicado a nossa religião. Então, eu acho isso um marco muito importante. Só acho que a gente sempre tem que frisar que a Umbanda ela não tem 115 anos, ela tem 115 anos de organização através do seu Zé Hélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas a nossa religião ela é muito mais antiga do que isso, com toda certeza. Isso foi só um ponto, né, pai? Eu acho que nesses 115 anos, desde a fundação da Umbanda lá, e vale a gente destacar que eu acho que é a primeira religião brasileira, né? Então, a gente teve um pouco mais de formalidade nessa história. Como o pai falou, os antepassados já dizem isso, a época da escravidão, a época que a gente teve o nosso país invadido, toda a terra indígena invadida, né? Então a gente traz toda essa história, porque eles estão no ambiente que são deles, os espíritos se manifestam no ambiente que foi deles. E dentro disso, o que o senhor acha que a Umbanda, nesse dia comemorativo, pode trazer de oportunidade de reflexão para os praticantes da religião? Eu acho que hoje, no momento em que a gente vive, eu acho que a maior reflexão que a gente pode ter muito numa coisa que eu não gosto nada, porém que é muito necessária, que é a parte política. Né? A gente buscar nossos direitos de manter os nossos templos abertos sem
sem sofrer nenhum ataque, como a gente sofreu esses dias aqui. Era um ataque simples, inofensivo, de um rapaz entrando aqui, gritando que a gente morresse queimado, Jesus queima, durante uma sessão espírita, né? Durante um trabalho no sábado. Então, esse tipo de ataque ainda existe, ou esse tipo de ataque ainda acontece, justamente por causa desse tipo de preconceito, né? Então, eu acho que se a gente tivesse leis que começaram a ter, mas se a gente tiver leis que nos ampare como pessoas, eu acho que seria muito mais fácil. Então, eu acho que a nossa reflexão hoje tem que ser muito sobre isso, totalmente sobre isso. Eu vejo, às vezes, a gente falar assim, mas a gente vive num país laico. É uma mentira, né? Porque a gente já teve um problema no nosso barracão antigo em que a gente tinha problema com vizinhos. Então, se você não pode exercer a tua religião em qualquer lugar, você não tem um país laico. Porque a nossa religião faz barulho, né? A nossa religião é alegre, a nossa religião traz alegria. Então, isso pode incomodar algumas pessoas. Então, se a gente pensar que o nosso país é um país laico, então a gente deveria simplesmente seguir a nossa religião onde a gente quisesse. A gente não pode ir ali na frente e tocar uma gira na praça da frente, porque eles vão chamar a polícia, a gente vai ter que sair. Então, quando você fala sobre 115 anos de uma história que foi muito mais antiga, eu acho que nesse momento em que a gente está, eu acho que nós, que somos umbandistas, deveríamos sim buscar apoio no sentido de a gente fazer com que as leis aconteçam, que as novas leis existam, para que a gente realmente possa exercer uma fé. Porque não só por ser uma religião tipicamente brasileira, mas está na nossa história, está na nossa cultura, está no nosso ancestralismo, está na nossa vida, está no nosso cotidiano. Então precisa disso, né? Então eu acho que hoje o que a gente deveria buscar dentro da nossa religião é justamente a parte política, que é uma coisa que eu não gosto nada. Eu acho que política e religião não combinam, política e religião é difícil, porém ela é extremamente necessária, porque é através disso que a gente poderia ter portas abertas, não no sentido de abrir novas oportunidades, mas de se manter aberto. Hoje em dia você vê aí 90% dos terreiros não conseguem se legalizar. A gente, para se legalizar, quantos meses a gente levou? Então, dor de cabeça, a dor de cabeça, pai? a parte financeira, burocrática. Então, não é uma facilidade. Diferente de você tentar montar uma igreja evangélica que você, antes de abrir a porta, já está tudo legalizado. Né? Então, o terreiro ainda hoje, mesmo depois de tantos anos, a gente ainda tem a sensação de estar sempre escondido, né? Ou é dentro do bairro, ou é num lugar que não tem vizinho, ou é no meio do monte de barracão. A gente sempre tem que estar escondido. A gente não pode estar em qualquer lugar, como qualquer outra igreja ou qualquer outra religião. Isso é aquele preconceito enraizado, né, pai? Que, querendo ou não, ele é oculto, mas ainda ele sobrevive na nossa sociedade, né? Exatamente. Porque eu acho que devido à colonização que a gente teve no nosso país, de ser de católicos e protestantes, isso ficou enraizado na nossa história. Eu acho que é bem isso, assim. A gente vem de um país com uma história muito enriquecida, misturada, mas basicamente veio da Igreja Católica, né? Então eu acho que quando você passa por 115 anos, você está aí no século XXI e você vê terreiros ainda sendo incendiados por intolerância, é difícil de você entender. Quando você vê um vídeo rolando na internet das pessoas vestidas ali com suas roupas de trabalho serem ofendidas em mercado, em comércio, é difícil de você acreditar, porque as pessoas se fazem isso porque elas não acreditam numa lei, não acreditam numa punição. Então, se elas têm um preconceito tão forte, é porque dentro da cabeça delas realmente aquilo existe, não vai mudar nada, e o que é pior, na verdade, né, é que elas não vão ser punidas, elas têm essa sensação. Então, você não consegue ir lá fazer a sua entrega, fazer o seu ebó, despachar alguma coisa numa encruzilhada, sendo que alguém vai te buzinar, vai gritar para você na rua, ou num trilho de trem, ou no meio do mato.
E olha que isso ainda facilitou muito do que era lá atrás. Isso hoje em dia, porque hoje pelo menos a polícia não para. Antigamente, no meu tempo, a polícia parava a gente tinha que recolher, senão a gente era preso. Sim. Então eu acho que se a gente não se organizar nesse sentido, cada vez a gente vai perder mais espaço. Sim. Uma vez uma vizinha, eu fui fazer uma entrega e uma vizinha gritou: "Eu tenho câmera, viu?" E eu fiquei tipo, tá bom, minha senhora, né? O que vai fazer com isso, né? Não tem nada a ver, né, pai? E falando ali sobre o Estado laico, a gente vê que o preconceito, às vezes, ele começa também dentro das escolas, né, pai? Eu sempre penso assim que o futuro, a esperança, ela vem das nossas crianças e por muitas das vezes as nossas crianças, elas não aprendem de fato sobre as religiões de matriz africana ou qualquer outro tipo de religião. Elas só aprendem, né, o ensino religioso tradicional, que é o catolicismo, que é os evangélicos, e é aquilo e ponto. Pouquíssimas escolas, né? Isso, africana. Isso, comentam, né? Entram mais de fato sobre o ensino religioso em si. Então eu vejo o quanto é importante também as escolas, a conscientização dos adultos para as crianças, né? Da importância de respeitar a religião do outro. O pai tem filho, sabe, né? O quanto é importante ensinar isso para eles, né? Para eles entenderem que não é o diabo, que não é uma coisa ruim, né? O atabaque é uma coisa feliz, é alegre, não é uma bagunça, né, pai? Eu acho que é muito isso, na verdade, né? Eu acho que se a gente tivesse uma base em tudo baseado no respeito, tudo seria mais fácil. Eu acho que você não precisa concordar, você não precisa gostar, você não precisa participar, muito menos ainda. Mas o problema é respeitar. Então, quando você diz que você respeita, você vai ter um diálogo dentro da sua casa. Olha, o que é aquilo ali, mãe? Ah, aquilo ali é uma outra religião, meu filho. E é isso. Você não precisa aprofundar, você não precisa... Se você não sabe explicar, não vai explicar. Agora, o complicado, eu acho, quando você não tem o conhecimento e não tem o respeito. Porque daí, se você não tem o respeito e não tem o conhecimento, o que é aquilo ali? É uma manifestação do demônio. Né? Sim. E eu acho que as escolas estão mudando um pouco, mas eu acho que isso ainda falta. Eu acho, inclusive, que tem muita escola que nem tem mais ensino religioso na sua grade escolar. Eu acho isso muito bom, porque se não for para ampliar um ensino religioso em todas as religiões, é melhor que não tenha, que cada pai administra dentro da sua casa a religião que lhe convém. Porque uma coisa que eu falo lá em casa é que os meus filhos hoje são umbandistas. Quando eles crescerem, eles podem escolher qualquer religião, porque para mim é isso. Mas isso eu acho que tem que vir de dentro de cada pessoa, e eu acho que 115 anos ainda, quem sabe, seja muito pouco tempo para que a gente perceba essa mudança em tudo. Com certeza. E pai, falando, né, a gente comentou aqui um pouco sobre essas dificuldades que a nossa religião enfrenta, já enfrentou, né, mas eu acho que hoje em dia a dificuldade ela é de uma forma diferente do que era no passado, às vezes, né? E considerando isso, quais são as maiores dificuldades que o pai vê que nós temos ainda hoje, que é muito difícil, né? Às vezes o acesso a muita internet, a muita informação, isso talvez acaba dificultando também, né? Eu os acho que a terreiros. gente já até falou sobre isso em alguns posts atrás, e eu acho muito isso. Eu acho que a internet, ela facilitou muito, né? Então, por exemplo, hoje, se alguém te ofende na rua, você já pega o teu celular, né? Então isso te facilita, é uma arma, o celular se tornou uma arma positiva e negativa, né? Então ela te traz coisas boas, porém tem muita gente hoje que acha que a Umbanda é isso que a gente vê na internet, né? E é além, né? A Umbanda, ela é uma religião cheia de preceitos, né? É uma religião cheia de história, é uma religião cheia de significados, é uma religião muito ampla, que se a gente tivesse, por exemplo, que ter um ensinamento de Umbanda para os nossos filhos, era difícil até de organizar isso, onde que começa, onde termina. Desde o hino que a gente canta antes, o porquê que você vai cantar um hino da Umbanda antes da sua gira, ou bater uma cabeça, ou saudar o solo por 3 vezes, ou sair de costa por congá para não virar. Então, são N preceitos, são muitas coisas que a gente tem e que na internet a gente não vai descobrir, né? Não tem nada, eu sempre falo isso para vocês aqui no terreiro, que é muito isso, a melhor técnica de aprendizado da nossa religião
é dentro da religião. Sim. É quando a gente camboneia, é quando a gente dá uma consulta, é quando a gente vê um espírito, é quando o espírito se manifesta, é a roupagem, é o trabalho, é as cores de vela, é isso que faz o entendimento da nossa religião, é o dia a dia. E eu acho que a Umbanda, ela vai também muito além de incorporar, né? De se manifestar espíritos, disso. A Umbanda, ela traz uma filosofia de vida, de respeito ao próximo, de abraçar todo mundo, de ser todo mundo bem-vindo. E eu acho isso, eu me sinto muito feliz isso na nossa casa em específico, que é a casa que a gente conhece, de ver quando as pessoas vêm de fora e vocês tratam as pessoas como se vocês conhecessem há muito tempo, e às vezes acabaram de conhecer, mas as pessoas se sentem acariciadas, né? Se sentem bem recebidas, se sentem num lugar bom. Eu acho que isso é o que realmente vale para a Umbanda, e isso a gente não consegue ver daí na internet, no TikTok, no Facebook, no Instagram ou qualquer outra rede aí que a gente... Então acho que isso hoje ajuda muito, né? Porque ele desmistifica, mostra que a Umbanda ou outras religiões de matriz africana não são de demônios, não são manifestações de demônio, mas sim de espíritos com luz que estão aqui para ajudar. E ajudar não só quem está lá, mas ajudar a gente também a se tornar pessoas melhores, né? Pai, já puxando para o final do nosso episódio de hoje, nesses 115 anos a gente vê quanta mudança a Umbanda teve, né? Desde lá da sua fundação até os dias atuais. E quais são as perspectivas que o pai acha que tem para o futuro? O pai acha que vai ter mais mudanças? A gente vai perder um pouco dessa essência que a gente tem? Porque a gente vê hoje que tem muito terreiro com várias ramificações, né? Vamos dizer assim, a Umbanda pura que teve lá de 115 anos atrás, hoje em dia são poucos lugares que existem. Na verdade, eu acho que não existe mais, na verdade, né? Porque a Umbanda, se a gente for estudar realmente, a Umbanda, ela não carrega atabaque, ela não carrega adejá, as guias, né? Tipo, são contas diferentes do que a gente costuma usar. Então, se a gente for pensar desse lado, aquela Umbanda sem orixá, né? Porque a Umbanda, ela vinha de caboclos e pretos velhos, ela não tinha uma energias de orixá, então ela foi mudando, né? Veio a Quimbanda dentro da Umbanda, veio a linhagem de orixá para identificar os filhos, isso acabou se misturando. Então hoje tem muitas linhagens da Umbanda em si. Eu acho que dessa pergunta em si vai depender muito de cada raiz e de cada casa. Eu não acho errado se a casa quer seguir um outro caminho, um outro percurso. Você vê hoje muitos outros tipos de Umbanda. Eu acho que o que importa é o respeito, o que importa é as pessoas estarem felizes e bem dentro do que elas vivem. Hoje em dia a gente vê já Umbandaime, que é uma coisa que é bem atual hoje. Outras linhagens de Umbanda, como do pai Rubens Saraceni, né, que também já é uma linhagem diferente. Então eu acho que daqui para frente, eu acho que cabe a cada casa seguir a sua raiz. Eu acho que o que a gente não pode perder é isso, perder as nossas raízes. Sim. Né? Tipo, hoje você toca Umbanda, tal, daqui um ano vai ser outra Umbanda ou outra. Eu acho que você tem que ter uma estrutura para que teus filhos se alinhem dentro daquela energia, tradição, daquela tradição, daquela história. Eu acho que a tradição é o que faz com que a história se mantenha. Eu acho muito isso, mas eu acho que a Umbanda, ela tem sim a mudar e criar mudanças, porque é uma religião muito nova, não é uma religião antiga. E é uma religião sem regras, né? Sim, não existe uma Bíblia, não existe um dicionário ali de como é a Umbanda. Então a Umbanda, ela é aberta, então ela vai se modificando, mesmo dentro do Brasil, que é muito extenso. Então a Umbanda acaba sendo regional. Você desce no sul, é o toque, você vem para cá, é uma Umbanda. Se você chega aqui
aqui no Centro-Oeste ali, ou São Paulo, Rio de Janeiro, já não tem a Umbanda que a gente vive aqui. Sim. E no Norte não existe praticamente. É outras linhagens, outras né? vertentes. Então, eu acho que precisa ter uma base e respeitar essa base para seguir. E se viram essas mudanças, acho que elas precisam ser respeitadas. Eu acho que o que importa é você sempre não mistificar, eu acho, você não se passar ou não usar a religião para outras coisas, não usar a religião para o seu bem próprio. Eu acho que você seguindo com uma religião que está ali para ajudar as pessoas, eu acho que já é a base da Umbanda. Tendo fé, amor e caridade, essa é o fundamento. É o senso comum, né, pai? É o senso comum. E é legal ver, porque eu já vi alguns casos que hoje em dia a gente tem centros de Umbanda até fora do país, né, pai? Exatamente, hoje em dia já é fora do país. Então, esses centros fora do país, eles geralmente tentam se alinhar com a cultura regional do país que eles vivem. Do país que eles vivem, exatamente. E isso eu acho que é necessário para que as coisas andem também, né? A gente já está chegando aí no final do nosso episódio, assim como todos os episódios, a gente gosta de deixar uma mensagem. E eu queria que o pai compartilhasse alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para trazer aí, em especial, esse dia da nossa Umbanda. Eu acho que a mensagem melhor que a gente tem para dizer é: acredite, né? Acredite na fé que você vive. Acredite na fé que te leva todos os dias para o seu trabalho, que leva todos os dias para sua casa, para sua família. A fé que te move, a fé que te levanta. Eu acho que a Umbanda, ela nada mais é do que uma fé, e que essa fé ela merece ser seguida, respeitada, amada, mas que não se limite dentro de um terreiro. É aquela história que a gente sempre fala: ser um bandista por 3, 4 horas dentro de um terreiro é muito fácil. Difícil a gente ser um bandista lá fora, né? Tipo, a gente compartilhar, a gente viver bem com a família, viver bem com os amigos, isso sempre vai ser mais difícil. E eu acho que sempre essa mudança tem que ser necessária, porque não é porque a gente é um bandista que a gente não vai errar, que a gente não vai maltratar alguém, que a gente não vai desrespeitar alguém em algum momento, mas eu acho que ter essa percepção do erro é muito mais válido às vezes do que o fingir não estar errado. Então que seja isso. Que lindo, pai. Então, gente, foi isso o nosso episódio aí do Umbanda em Pauta, em comemoração, ao dia 15 de novembro. Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha aí nas suas redes sociais. E é isso. Axé, guerreiros sempre, guerreiros de Ogum.